No módulo de etapas do Gripo, é possível gerenciar as etapas, criar novas etapas, organizar configurações, gerar ranking, entre outras coisas. Na tela inicial, a gente acessa pelo menu Torneios e Etapas. É possível encontrar a listagem das etapas ativas e já criadas. É possível também filtrar essa listagem por nome, por circuito ou por status, aplicando o filtro. Temos também a opção de criar uma nova etapa, gerenciar uma etapa que está ativa e existente e editar os dados dessa mesma etapa. Vamos agora para a criação de uma nova etapa, no botão Criar Etapas. A tela de criação é exibida e temos alguns campos obrigatórios para o cadastro da etapa e alguns campos opcionais. Inicialmente preenchemos o nome, o circuito para a geração de ranking, a cidade que essa etapa está sendo realizada, algum e-mail de contato, um telefone de contato é obrigatório para a gente colocar, o status dela, por padrão ela já vem ativa, se for necessário a gente pode colocar um link de regulamento. E esses são os dados iniciais da etapa. Vamos agora para as configurações da etapa. Inicialmente, o número dessa etapa, então se vai ser a etapa 1, 2, 3, 4, 5 do ranking, né? Conforme elas vão acontecendo. A porcentagem de pontuação, por padrão a porcentagem é 100, ela vale 100% da pontuação do ranking. O número máximo de duplas por grupo, essa configuração, quando os grupos for, o sistema vai gerar somente grupos no máximo com 3 duplas ou com 4 duplas, aí depende da configuração que for posta aqui. Número máximo de duplas inscritas, então um número máximo para inscrições, isso aqui é aplicado somente nas inscrições online, nas inscrições pelo sistema a gente não tem esse limite. Número de impedimentos por atleta, então se ele pode ter impedimento em 1, 2 ou 3 turnos. Número de inscrições de atletas por categoria, se o atleta pode se inscrever em uma, 2 ou mais categorias. Se caso for um número maior que 1, a gente pode colocar um desconto para as outras inscrições. Esse desconto ele só é aplicado na inscrição online com pagamento. Temos também como definir quais campos são obrigatórios na hora da inscrição online. Por padrão, os campos CPF, e-mail e telefone são obrigatórios sempre, mas também é possível adicionar o campo cidade e sexo para a gente conseguir captar esses dados na hora da inscrição. E temos também uma mensagem que é exibida na parte dos impedimentos na hora que a inscrição é feita pelo aplicativo, a inscrição online. Essa mensagem é exibida lá para o atleta, ela pode ser editada ou pode ser deixada a mensagem padrão. E temos agora a última configuração, que é a parte de datas de liberação, inscrições e pagamento. Inicialmente a gente define qual vai ser a data que a etapa vai acontecer, então é uma data que a gente define a data inicial e a data final, de 30 a 1º, 3 dias. A questão de liberação no aplicativo, então quando que essa etapa vai começar a aparecer no aplicativo, quando que ela vai ser liberada, a gente pode colocar a data de hoje, a data e a hora, confirma. Quando que a gente vai liberar a lista de inscritos, também no aplicativo, posso colocar a partir de hoje. E a data de liberação dos jogos, vou colocar a partir do dia 29, para que esses jogos não apareçam antes de serem gerados. Depois a gente pode também habilitar as inscrições pelo aplicativo, com data de início e data de término das inscrições. A parte de filiações ela não precisa ser aplicada aqui. E se caso tiver inscrição com pagamento online, é possível habilitar aqui a questão de até quando que pode pagar com cartão e até quando que pode pagar por boleto. Vamos deixar sem inscrição, sem pagamento online e sem inscrição online também. Então a gente tem a nossa etapa configurada. Após o preenchimento de todos os dados obrigatórios da etapa, é só clicar em salvar alterações. O sistema vai automaticamente redirecionar a gente para a tela de gestão da etapa. A
a gente já consegue enxergar que a gente pode configurar as categorias, impedimentos, quadras e horários, já ver alguns relatórios, as duplas, as chaves e a grade de jogos. Na gestão da etapa, vamos começar pela configuração das categorias. Clicando no botão gerenciar, é possível habilitar quais categorias vão fazer parte do torneio. Vamos habilitar algumas categorias masculinas. Primeira, quarta, quinta e iniciantes, e algumas categorias femininas. Primeira, segunda, terceira, quarta e iniciantes. Cada categoria possui a sua própria configuração padrão, sendo ela se ela vai funcionar em formato de grupos ou formato eliminatório. Se caso tiver inscrição online com pagamento, o valor da inscrição, o desconto para afiliado a gente não vai trabalhar, o número máximo de inscrições e a porcentagem da pontuação. Então essa porcentagem vale para a pontuação do ranking, o quanto que essa categoria vai ter de porcentagem do ranking. A gente trabalha com padrão 100%. Cada configuração aplicada a uma categoria, e após isso é somente a gente salvar as alterações. Pronto, as categorias foram salvas. Na parte de impedimentos, a gente consegue definir quais os turnos que estarão disponíveis para os atletas selecionarem na inscrição online. Então é somente arrastar para cá, colocar com a setinha, que o turno já vai ficar disponível na hora da inscrição online para o atleta poder selecionar que ele tem impedimento naquele turno. Caso ele tenha um impedimento quebrado, no caso somente alguns horários, ele deve informar diretamente ao clube ou ao organizador do torneio que o impedimento vai ser cadastrado manualmente dentro do sistema, que vai ser mostrado mais à frente no vídeo. Após isso, somente fechar e já está salvo o impedimento. A configuração de quadras e horários a gente utiliza para formar a grade de horários nos quais os jogos irão acontecer. Então a gente pode gerenciar essa grade. A gente possui as quadras pré-cadastradas dentro do sistema, no menu Cadastros Quadras, e a gente pode então selecionar quais quadras serão utilizadas dentro do torneio. Deixa eu botar quadra 1, quadra 2 e quadra 3. Dentro de cada quadra, a gente possui então as datas que foram configuradas lá nos dados da etapa, então sexta, sábado e domingo, e o período que essa quadra vai formar e vai estar disponível para acontecer os jogos. Então, por exemplo, na quadra 1, sexta-feira, a gente vai ter por padrão das 18 horas à meia-noite, com um intervalo de 45 minutos. Então, a gente vai ter jogo às 18, às 18h45, às 19h30 e assim até chegar no horário final. Esse período a gente pode diminuir, pode colocar 40, a gente pode colocar 1 hora, tudo depende da configuração e da ideia de número de jogos que o clube vai abordar. Por padrão, ele sempre vai colocar 45 minutos. Na sexta-feira ele começa às 18 horas, no sábado de manhã até de noite. E isso a gente pode também editar. Tem mais uma configuração que é a questão das categorias permitidas. Por exemplo, no sábado, eu gostaria de colocar os jogos da primeira e da segunda categoria na quadra 1 e para dar preferência para eles. Eu posso inserir um novo período aqui. Eu vou definir aqui, ó, que das 8 ao meio-dia eu vou ter intervalos de 45 minutos, todas as categorias. E do meio-dia às 18 horas, eu vou ter jogos de 1 hora, intervalo de 60 minutos, da primeira, masculina e feminina, primeira e segunda, masculina e feminina. Salvei o período, ele já fica aqui disponível, então, para mim poder cadastrar. Então, eu vou ter das 8 às 12, intervalos de 45 minutos para todas as categorias,
e das 12 às 18 somente a primeira, segunda, terceira, a primeira, segunda masculina, a primeira e segunda feminina. E após as 18, então eu vou adicionar um novo período até a meia-noite, a gente volta com uns 45 minutos de intervalo para todas as categorias. E pronto, a gente tem então assim uma grade customizada com a possibilidade de a gente selecionar somente quais categorias vão estar jogando naqueles horários. Sempre lembrando que essa configuração de categorias, ela serve somente para o sorteio automático dos jogos. Então, quando os jogos são gerados, eles vão ser aplicados nessas regras. Se caso o gestor necessitar modificar e colocar um jogo de uma outra categoria nesse horário aqui, o sistema vai aceitar sem problema algum. Essa configuração só é utilizada na hora da geração automática dos jogos. Então a gente tem aqui a grade customizada da quadra 1 no sábado. E as outras quadras vão seguir o mesmo padrão, com intervalos de 45 minutos na sexta e no sábado, e no domingo, intervalos de 1 hora. Quadra 1, quadra 2, quadra 3, todas com a mesma configuração. Após isso, a gente salva as alterações e as nossas quadras estão configuradas. Próximo passo, após as quadras horárias, a gente vai então gerenciar as duplas inscritas e realizar também inscrições de duplas no nosso torneio. A gente clica em botão gerenciar, ele já vai carregar aqui embaixo as categorias e se caso existirem já duplas cadastradas, ele vai então mostrar aqui. A gente vai agora fazer a inscrição de uma dupla para demonstrar como funciona. Selecionando aqui a categoria, preenchendo o nome dos atletas, a gente pode colocar também o país e a cidade deles, caso seja necessário ter esses dados, e a gente só clica aqui em gravar dupla. Então a dupla já vai vir aqui para baixo, já vai ter um contador que existe uma dupla na categoria masculina. A gente tem algumas informações como o status da inscrição dessa dupla, que vai estar como aprovada. Esse status ele é utilizado na inscrição online com pagamento, para também controlar se já foi pago, se está aprovado, se foi cancelado. A gente pode, com essa dupla, editar ela, no caso, alterar alguns jogadores ou alguma informação como cidade e estado, se caso for necessário, ou alterar também os dois jogadores, é possível, não tem problema algum, certo? A gente pode editar os impedimentos dessa dupla e a gente pode cancelar a inscrição dessa dupla. Foram colocadas no sistema várias inscrições para a gente entender como é que o sistema se comporta, então, em relação a confrontos e a grade de horários, né, impedimentos e tudo mais. Então a gente vai partir aqui das inscrições, a primeira com 12 duplas, 10 duplas na segunda, e assim vai, todas as categorias possuem algumas duplas. A gente vai colocar aqui tudo certo, a gente pode então definir o impedimento, como a gente falou, ó, na dupla, colocar aqui, por exemplo, na sexta à noite, e não pode sábado, tarde e noite, um exemplo, vamos colocar aqui. Tarde, certo? Para o jogador Diego, salvou os impedimentos. Esse impedimento ele é válido para o Diego e para o Marcelo nessa categoria que eles estão inscritos, e se caso o Diego tiver inscrito em outra categoria, é também válido para a dupla dele naquela categoria. Então a gente compartilha esses impedimentos pelo atleta, independente da categoria que ele está jogando. Pronto, impedimentos gerados. A gente vai fechar aqui agora e vai partir para a geração das chaves e geração dos jogos. No gerenciamento de chaves ou eliminatórias, a gente possui 3 controles. O primeiro de gerenciamento das chaves, o segundo para gerar chaves de todas as categorias ou de uma categoria específica, e o terceiro de remover todas as chaves ou remover somente as chaves de alguma categoria específica. No nosso caso, a gente vai gerar então as chaves de todas as categorias e depois gerenciar essas chaves. Então a gente vai em gerenciamento,
já aparece aqui a seleção das categorias, a gente vai marcar a primeira masculina e a chave então já está gerada. A primeira masculina está com o chaveamento pronto, já seguindo o ranking das etapas anteriores com os cabeças de chave com maior pontuação, certo? Se for necessário alguma alteração de duplas entre as chaves, a gente clica na dupla, arrasta para a chave que ela vai ir, solta, o sistema vai salvar, clica na outra dupla que vai voltar para a chave A, aponta para lá, solta e pronto. Essas são as alterações que a gente pode fazer. Eu posso alterar entre chaves qualquer uma das duplas. Se a gente for olhar as outras categorias, também as chaves foram geradas de forma correta. Certo? Após todas as alterações necessárias, a gente vai partir para a geração dos jogos. A geração dos jogos segue o mesmo princípio das chaves. A gente pode gerar os jogos de alguma categoria específica ou de todas e também remover todas ou alguma específica. A gente vai gerar todos os jogos de todas as categorias. Nesse momento, o sistema ele vai montar a grade que a gente configurou nas quadras e horários, vai puxar os cruzamentos das chaves que a gente gerou e vai alimentar então a nossa grade de horários com esses cruzamentos seguindo os impedimentos dos atletas. Pronto, gerado. A gente pode então agora gerenciar os jogos. O sistema já me passa o primeiro dia e a primeira quadra então configurada, que é na sexta-feira, e a gente consegue ver então todos os cruzamentos já aqui acontecendo. A fase do jogo, a categoria, a chave e o horário, certo? Para todas as quadras. Ó, quadra 1, 2 e 3. Se a gente for no sábado, a gente fez uma configuração na quadra. Ó, quadra 1, 2 e 3. Vocês podem ver que a quadra 1 aqui, ó, a gente configurou que das 12 às 18 seria o horário de 1 hora somente para a primeira, segunda masculina e primeira e segunda feminina. Como os jogos da primeira e da segunda masculina e feminina já foram alocados antes desse período, esse período ficou livre. Então a gente consegue agora usar ele para alocar os jogos da forma como for necessário. E os jogos das outras quadras estão todos certos aqui das 8 à meia-noite, com intervalos de 45 minutos, como a gente configurou. Sempre respeitando os impedimentos, respeitando que os atletas não joguem 2 jogos seguidos, ele sempre vai colocar um jogo de intervalo para o atleta jogar. A gente pode ver que, por exemplo, aqui ó, o atleta Diego, ele está em 2 categorias. Botou um jogo às 19h15, depois deu 2 jogos, então mais um jogo, depois 2 jogos e mais um jogo, então um intervalo muito bom. Como ele tinha impedimentos, né, na sexta e no sábado, e somente sábado de noite ele podia jogar, ele ficou com os jogos seguidos aqui, realmente por uma escolha dele, e o clube aceitou que ele colocasse esse impedimento, né. São casos que podem acontecer. Caso seja necessário inverter algum jogo de horário ou passar algum jogo para outro horário, a gente possui a funcionalidade de alteração de jogo, que a gente pode então selecionar o horário de origem, então o que eu quero mudar, e para onde que ele vai. Ele pode ir para um horário vago ou para o horário de algum outro jogo. Vamos mudar para um horário vago inicialmente, então esse jogo vai ir para as 14 horas do dia 31, quadra 1, confirma, o jogo veio para cá, certo? Ou eu posso inverter então entre jogos, seriam o jogo das 10h15, eu quero inverter com o jogo das 11h45. Origem destino, confirmou, ele fala que já tem um jogo antes, então ele pergunta se ele quer confirmar ou não, certo? Inverter os jogos, ok. E também é possível inverter entre quadras. Seleciono o jogo na quadra,
vai para outra quadra 3, por exemplo, e coloca na quadra 3. Confirma. Então, já possui. Vamos botar aqui. Ó, quadra 3. Pronto, inverteu o jogo. Mesma coisa para as datas. É possível inverter então entre datas. Seleciona o jogo de origem, vai para a data que quer mudar e marca o jogo de destino. E essa é a função de alteração de jogos. Os jogos eliminatórios, que são os jogos pós-chave, oitavas, quartas, semis e final, eles não ficam na grade de horário inicialmente, pois a organização desses jogos depende muito do andamento do torneio e como que o gestor quer controlar esses jogos. Então, colocar as oitavas no sábado ou colocar tudo no domingo. Então, isso fica a critério do gestor. Aqui, nas quadras, a gente tem uma sem horário definido, onde todos os jogos eliminatórios ficam listados. Esses jogos são gerados de forma automática, baseado no número de chaves e duplas por chave. Então, todos os cruzamentos já estão gerados de forma correta. E ele segue a mesma ideia de alteração de jogo. Eu posso alocar, então, todos os jogos usando a parte de alteração de jogo, de inversão de jogo. Seleciono o jogo que eu quero, a quadra, coloco aqui no espaço vago, confirmo a alteração. Ele vai avisar se caso existir um jogo de grupo dessa categoria antes desse jogo. Então vamos ter que colocar ele mais para baixo, vamos colocar as 21. Confirma a alteração. Pronto, quartas de final da primeira masculina às 21 horas. Aí eu posso vir lá na outra quartas de final, na quadra 2, por exemplo, e colocar também às 23, por exemplo. Confirma a alteração, inverte o jogo. E assim sucessivamente. Precisam que todos os jogos estejam alocados na grade para que eles apareçam então na grade de horários, né? Próximo passo, depois de todos os jogos definidos e seus horários confirmados, é realmente em relação aos resultados. Então a gente vai preencher os resultados clicando aqui, ó, alterar resultado. A gente pode colocar, então, o resultado de cada jogo, 9-7, ele já aparece aqui. Se caso for em 2 sets, a gente tem a opção de adicionar 7. E se caso for por tie break, por exemplo, no 8-8, a gente coloca quanto é que foi o tie break aqui. E o sistema vai automaticamente colocar o 9-8. E assim, todos os resultados vão sendo inseridos dentro dos seus horários. Quando os resultados de uma chave forem finalizados, então todos os jogos daquela chave tiverem os resultados definidos, o sistema vai automaticamente classificar o primeiro e o segundo para a próxima fase, que são os jogos eliminatórios. Então o sistema vai automaticamente colocar o primeiro e o segundo de cada chave na posição correta já, e já exibir isso aqui para a gente, tanto na grade aqui de gerenciamento, como no aplicativo. Então, sempre que um resultado aqui é inserido, o aplicativo automaticamente já exibe esse resultado, e a mesma coisa para os resultados eliminatórios, para passagem de fase e resultados eliminatórios. Então, o sistema vai automaticamente classificando e passando todo mundo para a próxima fase baseado no resultado. Após o preenchimento de todos os resultados do torneio até as finais, o sistema ele vai habilitar dentro dos relatórios aqui um botão para finalizar a etapa. Esse botão de finalização ele serve para gerar o ranking, então verificar quem ficou em qual posição, e depois disso fica disponível o ranking já em PDF então dessa etapa com as suas pontuações e com a classificação atual de todos os jogadores. Esse então foi o módulo de torneios do Gripo. Sempre lembrando que o aplicativo fornece em tempo real a visualização das chaves, dos confrontos e dos resultados do torneio. Então, dando a possibilidade de pessoas que não estão no clube ou que não estão na cidade que está acontecendo o torneio acompanharem
os resultados e como que o torneio está acontecendo. Para mais informações, entre em contato diretamente pelo nosso site www.gripo.com.br ou acesse pelo link na descrição.